Ok, pessoal, então hoje eu já estou gravando, tá? Hoje nós vamos falar de projetos paisagísticos. Como eu falei, vocês podem interromper quando quiserem. Eu não vou abrir a tela toda, vou ficar com essa tela menor mesmo para facilitar aqui. Fazer projeto paisagístico, pessoal, é colocar num papel, né, ou no computador, dependendo se você for usar alguma ferramenta, algum software, o que você espera, né, o que você pretende inserir de espécies arbóreas e de elementos arquitetônicos no jardim, né? Então é prospectar, é planejar, é sonhar, né? E a gente vai trabalhar com as formas, com as diferentes formas, né, como a gente já falou nas outras aulas, né? As formas orgânicas, as formas simétricas, enfim, as diferentes formas e a distribuição delas no espaço, tá? A gente falou um pouco da composição paisagística nas aulas anteriores, né, enfocando as diferentes cores, as diferentes linhas e formas e texturas dos elementos vegetais, né, que nós vamos usar, das árvores, palmeiras, arbustos, forrações, enfim, assim como também dos elementos arquitetônicos que nós vamos usar. E o que se espera, né, quando eu faço um jardim, é que esse espaço ele seja proporcional, que ele tenha equilíbrio, que eu trabalhe o movimento tanto de espécies mais altas ao fundo, descendo para as espécies menores, né, como o próprio jardim aqui, né, eu sempre utilizo aqui as espécies maiores, né, considerando que aqui é um eixo central simétrico, né, trabalhar a questão do movimento também, além de eu trabalhar com ele com as espécies, né, com diferentes tamanhos, eu trabalho o movimento também no solo, né, com diferentes relevos. A questão da dominância, né, alguma coisa chamando atenção, seja uma cor, uma forma, textura, trabalhando o contraste também, contraste de formas, de cores, de texturas, pensando na unidade desse jardim, desse espaço, e finalmente buscando o quê, gente? A harmonia, né? Eu só estou recapitulando isso aqui, né, gente? Que coisas que nós já falamos, tá? Beleza? Joinha até agora? Joia. Ok. Muito bem. O começo, né? Como que eu começo, então, fazendo um jardim? Eu vou conversar com a pessoa que vai morar no jardim, que vai fazer o jardim, que me contratou para fazer o jardim, ou se é meu jardim, né? Eu vou ver quais são as minhas necessidades para esse espaço e quais são os meus desejos, né? Eu sempre digo que qualquer jardim, né, casa, jardim, tirando os jardins públicos, né, mas jardins residenciais e jardins onde as pessoas estão morando, tem que ter um pé de limão, né? Eu tenho isso na minha cabeça, né? Tem que ter pé de limão no jardim. Não precisa ser no jardim da frente, né, gente? Pode ser no jardim do fundo, do quintal. Mas isso é uma coisa minha, né? Aqui na minha casa eu tinha, mas aí eu tenho um sítio. Agora o meu pé de limão foi pro sítio, né? Mas é uma coisa de necessidade, né? E desejo, eu gosto muito de plantas que lembram a minha família, porque como eu moro longe da minha família, né? Minha família está toda em Minas, então plantas que me remetem à minha mãe, à minha avó, né? A minha casa, onde eu nasci, essas plantas me trazem conforto, né? Me trazem alegria. Então eu sempre tenho plantas que remetem à minha infância, à minha família, né? Então, essa primeira conversa com o seu cliente, ela tem que acontecer, né? Onde você vai ver quais são as necessidades, atender. Se é para valorizar a fachada, se é para um local de descanso, se vai ter cozinha gourmet, se é uma praça que vai atender crianças, ou se a faixa etária daquele bairro onde você vai fazer a praça é para idosos, enfim. E os desejos, né? O que está aí dentro do coração das pessoas que elas pretendem, né? De ter de espécies arbóreas ou de elementos arquitetônicos no jardim. Aí você vai fazer a visita técnica, né? Onde você vai avaliar a área e você apresenta para o seu cliente o anteprojeto. Obviamente, nessas duas primeiras antes do anteprojeto, lógico que você vai ver com o seu cliente se
ele vai querer que você executa o projeto, elabora o projeto ou não, tá? Porque o projeto tem custos, né? Então, tem muita gente, principalmente aqui em Mineiros, né, o pessoal que trabalha com paisagismo, que não cobra o projeto, porque já amarra com a venda de plantas, né, de mudas. Mas eu não trabalho assim. Como eu não tenho viveiro e eu não executo, a Márcia, eu só vendo ideias, eu só vendo projetos, tá? Então, eu já fiz vários orçamentos de projetos que não foram até o fim, que a pessoa falou, não, esse projeto tá caro, eu não vou pagar. Aí eu falo, só lamento, então. Tudo bem, mas esse é meu custo, é o meu preço, né? Eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, né? Então eu tenho uma história eu tenho ideia para vender, né? Eu não posso ficar dando minhas ideias de graça, porque a gente, afinal de contas, investiu, né? Muito tempo, muito dinheiro, né? Na formação. Muito bem. Aí, continuando, né? Então, vamos ao projeto. Então, os primeiros estudos preliminares, né, para você elaborar um projeto, vamos supor que o cliente, então, te contratou. Não, você pode perguntar, gente, Márcia, mas quanto que você cobra para fazer um projeto? Normalmente, dependendo da complexidade, o meu preço, a Márcia, né? O meu preço varia de 8 a 12 reais o metro quadrado, tá, gente? Espaços sem complexidade, jardins menores, né? Coisas simples, de 8 a 10 reais, né? O metro quadrado. E já espaços maiores, com bastante complexidade, de 10 a 12 reais o metro quadrado, tá, gente? Então é fácil, você pega aí a planta baixa, média área de jardim e cobra, tá? Então é isso que eu faço. Muito bem. Então a gente vai ver o levantamento planialtimétrico. Normalmente esse levantamento já é feito pelo engenheiro civil ou pelo arquiteto. Então o cliente ele já te passa essas informações. Depois você já tem essa avaliação da população e as características do proprietário, que é o que eles querem, né? Aí você tem as análises dos elementos ambientais, que é o tipo de solo, o clima que está inserido, as espécies que já encontram lá na área, né? Se já tem árvore, por que você vai arrancar as árvores se já tem? Enfim, vai analisar os elementos ambientais. 4, a infraestrutura existente e necessária, o que já tem, o que precisa ter, né? E aí você parte, então, para a elaboração do projeto. Aí você tem o projeto arquitetônico de engenharia civil, que é o que você já tem, né? O cliente já te passou. E aí você vai passar para o projeto, né? Você vai definir estilo de jardim, a função, os cuidados a serem dispensados. E nesse projeto você já apresenta as pranchas, né? Com as plantas baixas e algumas perspectivas, se for o caso. O memorial botânico, que é o memorial de espécies que você vai utilizar. Você pode ter um memorial descritivo, que no memorial descritivo você vai ter também os elementos arquitetônicos. E no memorial botânico, ou às vezes você faz os dois juntos, né? Coloca tanto os elementos arquitetônicos quanto os elementos botânicos, e o manual técnico de implantação, tá? Então, só pegando aqui um exemplo, né, de um projeto, né, do Banco do Céu, por exemplo, você tem a apresentação, a descrição da área, né? Identificação do projeto, a identificação do imóvel, clima, solos, o projeto paisagístico, onde ele está localizado, a função desse espaço, para que vai ser esse jardim, o estilo de jardim e o manual técnico de implantação e manutenção. E, finalmente, o orçamento, tá? Eu faço o projeto, às vezes, e não ponho orçamento. Eu só dou a ideia para o cliente, o que ele vai usar, aí ele corre atrás do orçamento. Quando eu tenho que fazer o orçamento, já colocar no projeto, aí o preço é outro, né? Porque eu vou ter que correr atrás de preço de mudas e etc e tal, tá? Então, eu posso fazer um projeto e ele fazer a cotação, o cliente. Então, tudo é combinado, tá? Com o cliente. Você pode ter também um contrato, né? Se for o caso. E é isso, tá, galera? Muito bem. Pessoal, se tiver dúvidas, pode me levantar a mãozinha aí, tá? Então, aqui o exemplo de um memorial botânico. Então, eu identifiquei lá a planta número 1, que é o piqui, tá? É uma espécie do cerrado, né? Uma arbórea. Eu vou gastar 2 mudas. E o espaçamento que eu vou utilizar entre uma muda da outra é 5 metros quadrados. Eu vou plantar grama. Deixa eu ver cadê a grama aqui. Eu cortei aqui, não veio a grama, tá? Eu vou ter a grama, eu vou usar X metros quadrados de grama, tá? Da grama esmeralda, azóisia SP, né?
Então, tudo vai estar aqui descrito, com espaçamento de plantio, com quantidade de mudas, né? E aqui, no anexo do projeto, né, além de tudo isso que eu já mostrei para vocês, né, a apresentação, descrição da área, o projeto paisagístico, o manual técnico de implantação, o orçamento, o memorial botânico, aí eu coloco a bibliografia que eu consultei para elaborar o projeto, a planta baixa de situação, onde esse projeto está situado, a planta baixa com a representação gráfica das espécies utilizadas. Se você quiser colocar alguma perspectiva, que é o desenho, né, do projeto, como se eu estivesse olhando para ele, e posso colocar algumas fotos da área ou de espécies a serem utilizadas. Beleza? Então, tá aí o que é um projeto. Esse projeto é o meu projeto, dentro do meu portfólio de projetos elaborados, esse com certeza é o mais importante, né, da minha trajetória, da minha carreira profissional como paisagista. Eu também vejo que, esse aqui é o projeto da São Bento, ele foi elaborado há mais de 20 anos, tá, gente? Eu estava grávida quando eu fiz esse projeto. Isso aqui é uma folha A0, para vocês terem uma ideia, eu fiz ele na mão, né? Na época a gente nem tinha não tinha acesso a essas ferramentas, né? E tem todo esse roteiro que eu mostrei aqui para vocês, tá? Inclusive eu peguei esse roteiro do meu projeto da Igreja São Bento. Um outro projeto também que eu tenho muito carinho por ele é o projeto da VCC, lá em Barretos, tá? Que nós elaboramos, eu e esse meu aluno que eu falei para vocês, que eu trabalho com ele, Lucas, né? Então aqui a gente tinha a perspectiva aqui, lá de Barretos, essa planta baixa. Aqui o jardim seria o jardim da fachada e o jardim central. Aqui são os quartos, acho que são 20 quartos que tem lá nessa casa da VCC, e aqui é o restaurante, né? E a parte administrativa. Aqui foi quando a obra estava sendo construída, foi quando a gente elaborou esse projeto, né? E aqui o projeto paisagístico, né? Com as espécies, né? Aqui o memorial botânico, vocês veem que não era um jardim grande, né? Era um jardim pequeno. E aqui a execução, né? O jardim pronto, tá? Aqui são alguns exemplos que eu peguei lá no Pinterest, que eu adoro, né? Aqui você tem a planta baixa, aqui a perspectiva e aqui o jardim construído, tá? A representação gráfica, né? Então, como que eu represento em planta baixa uma palmeira, né? Palmeira eu tenho trocentas, né? Essa aqui parece muito a carpentária, né? Que é uma palmeirinha de porte ereto, muito bonita. Aliás, todas são eretas, né? Tem umas entolceradas, mas de certa forma as palmeiras são aqui. Mas eu não falaria que isso é um pouco da Bahia, né? Ela lembra aí uma palmeira carpentária. É aqui a representação gráfica de uma árvore. Aqui a gente tem maciços, né? Uma árvore, pequenos maciços aqui, uma conífera, né? E aqui a gente tem, então, todas... É só exemplos de como a gente representa, tá, meus amores? Então, aqui a gente tem a representação gráfica e a perspectiva de um cipreste, de uma palmeira e de diferentes árvores e arbustos, tá? Aqui mais representação gráfica, né? Também de espécies arbóreas e palmeiras. E aqui também a gente tem, né? Aqui a parte aqui é um deck, aqui é um pátio, aqui é um outro pátio, né? Aqui outro deck. Aqui com certeza deve ser uma árvore, aqui outra árvore. E aqui, ó, são canteiros, tá vendo? Com herbáceas. Então aqui, formas bem simples, né? Que a gente utiliza para fazer a representação gráfica. Aqui uma outra forma de apresentar-se um projeto paisagístico, né? Que ficou bem parecido. Deixa eu mostrar para vocês o projeto aqui. Esse projeto aqui é o da PAI, que nós fizemos, o Jardim Sensorial da PAI. Vocês veem que está bem parecido com aquele modelo, né? Eu nem tinha visto, foi coincidência, tá? Então, aqui a parte de arquitetura, né? De calçadas e canteiros. Aqui a parte de hortas, né? E muito bem. E só voltando aqui, galera, eu acho essa imagem aqui muito legal. Eu não sei nem que língua que é essa, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês, que eu achei muito legal,
Aqui está a planta baixa, tá vendo? A gente tem um maciço aqui que pode ser uma sansevieria, né? Pode ser uma lança de espada de São Jorge. Aqui um maciço também de uma herbácea. Aqui uma folhagem e aqui uma outra espécie, uma forração. E aqui a gente vê a perspectiva em volume, tá vendo? A mais alta ao fundo, né? E aqui uma espécie que cobriria esse volume, assim como esse volume, assim como esse, assim como esse. Então, eu achei muito legal essa figura. Esqueça as palavrinhas, porque eu não sei nem que língua é essa, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é justamente essa forma aqui do volume, tá? Que a planta ocupa. Esse projeto aqui, né, eu como falo de paisagismo há 500 anos, eu já sei que é do Burle Marx, né? Se qualquer lugar do mundo que eu visse esse desenho, eu saberia que são traços do Roberto Burle Marx, que é considerado, dentro do paisagismo, o maior paisagista do mundo, né? Na atualidade. Então, já morreu, aliás. Na atualidade, não, já morreu. Completaria 100 anos, já uns anos atrás. Tem mais de 100 anos, se ele estivesse vivo. Então, ele fazia essas linhas orgânicas, né? E o diferencial do Burle Marx é que ele falou da gente olhar para o nosso ambiente, né? Em vez da gente ficar só copiando plantas, trazendo plantas que não são nativas, plantas exóticas da Europa, mas que a gente olhasse para o nosso ambiente e usasse usar essas plantas nativas, né? Que é o que a gente tentou fazer na São Bento, né? Se a gente avaliar bem o jardim da São Bento, a gente vê que nós usamos muito cerrado, né? Os butiais jataienses, né? Piqui, guerobas, né? Então a gente usou muita espécie do cerrado, algumas bromélias, né? Lógico que nós usamos plantas exóticas também, mas nós usamos o que deu para usar de cerrado. Muito bem. Aqui, né, às vezes a gente coloca no jardim também, no projeto, na própria prancha do projeto, algumas fotos de plantas, né, que às vezes o seu cliente ele não tem familiaridade, então você já traz aqui na própria prancha de apresentação da planta baixa, algumas fotos das espécies a serem utilizadas no jardim. Isso aqui foi um TCC de uma aluna, já tem muito tempo, 2000 e bolinha, né, 2006, a Isabela, na agronomia. Foi um TCC que eu orientei, ficou muito bom o trabalho na escola rural. Aqui o Jardim Sensorial da PAI, né, que foi um projeto financiado pelo Programa de Energia Social da Odebrecht, na época, né, hoje a Ativos. Um projeto muito legal, que a gente tem até um braço dele na FIMES, né, um jardim sensorial na FIMES. Aqui é o Jardim Sensorial da PAI. Aqui é o Jardim Sensorial da FIMES, que foi, inclusive, elaborado pelos meus alunos, né, num concurso, pelos meus alunos e os alunos da Engenharia Civil, né, foi bem legal esse trabalho, foi muito bacana mesmo. Houve envolvimento de muita gente, enfim, foi show. Esse aqui é um jardim sensorial que eu também elaborei, é um projeto que lá do ENA, né, eu não sei se eles já executaram, mas eles têm o projeto, né. Aqui é um exemplo de um mini jardim, né, que a gente falou disso nas aulas de composição paisagística. Aqui é um pedaço do meu jardim no sítio, né, que hoje eu tenho a oportunidade, né, de plantar tudo que eu quero, né, porque agora eu tenho um pedaço maior de terra, né, e a gente é um espaço didático também, onde eu recebo meus alunos. Só não vou levar vocês lá agora por conta da pandemia, mas passando essa pandemia eu fico aí, se vocês quiserem, né, vocês acompanharão outras turmas, até vocês estão no 8º período, né, se tudo der certo, se vocês quiserem, junto com a turma do semestre que vem, que a gente tiver liberado para aulas de campo, a gente pode fazer, fica aqui aberta essa possibilidade da gente fazer uma oficina lá no meu sítio, tá, gente? Lá esse espaço é para isso também, tá? Alguns projetos, tá, em situações específicas, né, como a parte de paisagismo urbano, que nós vamos falar, né, um pouco disso para frente aí, a parte de arborização urbana, de praças e jardins públicos, de parques, de jardim rodoviário e de paisagismo rural, tá? E os softwares, né, que são mais usados para o paisagismo, o SketchUp, né, que é a versão gratuita da Google, né, eu vejo muitos os arquitetos usando isso,
Galera, eu já estou numa fase que eu não estou muito afim dessas coisas, não, sabe? O jeito que eu faço tá bom e eu misturo parte desenhada à mão com os croquis que eu fui criando ao longo da minha trajetória, mas eu vejo o SketchUp como a melhor alternativa, tá? Então, vocês que são jovenzinhos aí, que são ninja nessa coisa aí desse mundo digital, né? Então, eu sugiro para vocês aí o SketchUp, tá? E tem o Landscape, que são softwares específicos, né? Também tem esse mais complexo aí, que é da engenharia civil, né? Enfim, tem uma série. Esse é o SketchUp, né? E Burle Marx, né, como eu falei para vocês, que é o cara dos jardins, ele fala que os jardins devem ser projetados com a intenção de educar, devem ensinar a conviver, fazer amigos e despertar o prazer pela vida, né? Tem um livro na biblioteca, né, que é específico de projeto paisagístico, é um livro lá da universidade lá. Eles têm um núcleo, um grupo de pesquisa muito legal lá em Lavras. Se vocês quiserem, lógico, tem esse material, é um pouquinho antigo, mas é o que eu usei para fazer esses slides. Mas tem muito mais coisa atual também, que tem inclusive lá na bibliografia de vocês. Pessoal, é isto. Eu vou compartilhar esses slides lá no nosso Classroom. Alguma dúvida? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Agora é fazer o projeto. Eu vou passar as orientações para a gente fazer um projeto paisagístico. Comentários? Tranquilo por agora, professora. Tranquilo? Então tá. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui, eu vou compartilhar outra tela. Espera aí, só um minutinho, gente, que eu pensei que eu estava com... Eu achei que eu estava com o arquivo aqui aberto, não estou não, mas eu acho que rapidão. Bah. Bah. Só um pouquinho, gente. Estou procurando. Achei. Bom, então... Ok, a tarefinha é essa aqui. Suponhamos uma situação. Você tem uma empresa de consultoria e presta serviço em diversas áreas, inclusive na elaboração de projetos paisagísticos. Você foi procurado por um cliente que deseja ter um jardim em sua casa e lhe disse, né, que construiu essa casa e não conhece nada de plantas, mas quer ter um belo jardim. Aí você vai fazer uma proposta, que é um anteprojeto com escala aproximada, para ser apresentada ao cliente. Não esqueça do memorial botânico e das especificações dos elementos arquitetônicos. É bom trabalho, tá? Então, eu vou apresentar aqui a planta baixa para vocês, e aqui tem um passo a passo, 8 passos para vocês rascunhar o projeto paisagístico. Eu não vou ler, porque depois vocês vão ler sozinhos, tá? Vai começar primeiro
vendo o local, mapeando sombras, cuidados com o solo. Logicamente que isso é hipoteticamente, né? Mas primeiro começa projetando as árvores, depois as palmeiras, os arbustos, né? Separando áreas de uso, tá? Não vou ler, vocês vão ler sozinhos. E aí, tá aqui a casa. Quando eu tô no presencial, eu dou 5 casas para vocês escolherem. Como agora a gente não tá no presencial, eu vou, inclusive, eu vou dar só uma casa, que é a casa 5. Por quê? Porque eu vou colocar isso aqui, hoje isso aqui tá no Word, mas eu vou pôr no PowerPoint, que aí vocês não precisam de imprimir, vocês podem fazer no próprio computador, tá? Mas se vocês quiserem imprimir e fazer, pode também, tá? Então a casa é essa, tá vendo? Essa casa aqui, inclusive já tem um paisagismo aqui, ó. Vocês podem até copiar isso aqui, ó. Né? Isso aqui tá no vizinho, não é não, aqui, ó. Tem essas espécies, um banquinho aqui, tá vendo? Então a casa tá aqui, tá? Essa casa, ela tem 115 metros quadrados. Cadê a casa, meu Deus do céu? Opa, ai meu Deus. Então essa casa, ela tem... Aqui. Ela tem... Gente, tem... Deixa eu arredar isso aqui. Ela tem 115 metros quadrados, tá vendo? Aqui é a escala 1/100, ou seja, vocês vão usar uma régua de centímetros, né? Uma régua normal. E aqui tem garagem para 2 carros, uma sala aqui, ó, interligada com a sala de jantar, cozinha. E vocês têm todo esse terreno aqui para projetar o jardim, tá vendo? E vocês vão usar, por exemplo, a copa da árvore do tamanho em escala. Então, se aqui tem, sei lá, 11 metros, então se você for plantar um ipê, sei lá, ele vai ter 5 metros de diâmetro, né? Então, uma bola, um ipê grandão aqui amarelo, cobriria quase metade do terreno, né? Enfim. Ok? Aqui a gente tem um memorial botânico. Aqui vocês já podem pôr também o arquitetônico junto, né? Às vezes vocês querem projetar uma piscina, um espaço gourmet, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Pode ser à mão livre e vocês podem ir desenhando aqui também no próprio... No Word é complicado, mas se eu botar de PowerPoint, vocês conseguem fazer isso tranquilamente, porque é o que eu faço quando eu estou projetando, tá bom? Não apavorem. Professora, mas tem que fazer isso no computador? A mão não pode ser, não? Pode, eu tô falando, pode ser do jeito que vocês quiserem, à mão, no computador, tá? Do jeito que vocês quiserem, tá? Ok? E eu tô falando que eu vou... Isso aqui tá no Word, mas eu vou botar no PowerPoint para ficar mais fácil, tá bom? Tá bom. Ok? Ô, Márcia, você vai pegar essa casa de base? Como que é? Como é que é? Vai ser essa planta aí de base para todo mundo? Como Vai vai ser ser essa de base para todo mundo. Otto, mas se você quiser fazer uma você, pode. Por exemplo, eu quero fazer o jardim da minha casa, que eu vou casar e vou mudar agora. Ótimo. Perfeito. Ou então você vai querer fazer lá da fazenda, do jardim lá da sua fazenda. Show. Ou de uma empresa. Essa aqui é uma sugestão que eu tô dando. Ok? Bacana. Show? Certinho. E aí, galera, eu vou organizar, então, que eu quis fazer isso hoje de manhã e eu não consegui, tá? Mas eu vou fazer essa transformação aqui agora e qualquer dúvida vocês podem me acionar, tá bom? Você vai valer como nota segundo bimestre? Quase total, hein? Vai valer muito. Vai valer 4 pontos isso, pode ser? 3, né? 3. Vamos botar 3. Pode ser, mas que tem que esse, tem. Vamos botar 3. Isso, Márcia, é uma função danada. Não precisa de muita coisa, gente, né? Grama, palmeira, mas no mínimo 5 espécies vocês têm que usar, tá? Ok? Bom, tá, beleza. Beleza, então eu vou gravar, pôr lá no Classroom, vou transferir isso para o PowerPoint. Otton, você que já mexe com ferramenta, com AutoCAD, pode fazer também, não tem problema não, tá? Tranquilo. Quem mexer com as ferramentas pode fazer, tá? Eu é porque não sei, não quero aprender também, mas vocês são jovenzinhos, é bom vocês aprenderem essas coisas. Tá? Beleza, então, meus amores, ó. Beijos.
Fiquem com Deus. Mais alguma questão? Não, nenhuma. Então tá. E se precisarem, pode me acionar lá no grupo, que eu estou sempre atenta, tá? Bom. Então tá. Boa tarde a todos, meus amores. Fiquem bem. Obrigada. Até mais, professora. Boa tarde. Tchau, beijos.